As categorias de roteiro do Oscar 2024 prometem disputas empolgantes e equilibradas. Entre os originais, tudo aberto, 1000 possibilidades. Já entre os adaptados, teremos a reunião dos grandes favoritos da temporada. Então, nesse vídeo aqui, eu trago as previsões iniciais para as duas categorias. Em roteiro original, a turma que corre por fora inclui duas produções da Disney. Elementos foi do flop ao sucesso, ao desempenhar bem nas bilheterias à medida em que as semanas foram passando. A simpática e simbólica história de amor entre dois seres tão distintos pode até ter sua beleza, mas dificilmente irá assim tão longe na categoria. Já Wish reúne parte do time de Frozen em uma história de uma heroína ao lado de um bode, entrando no reino dos desejos. A superprodução prevista para estrear no fim do ano precisa de um milagre para ter uma mísera chance, o que não parece ser o caso. Vale lembrar que a Disney e Pixar, elas não emplacam nas categorias de roteiro desde Divertidamente. Outra que também está correndo por fora é a Sofia Coppola. Ela venceu em roteiro original pelo trabalho em Encontros e Desencontros, porém com Priscila tá difícil para ela, assim como também para o suspense Jogo Justo. O filme, recém-lançado na Netflix, é dirigido e roteirizado pela Cole Diamond. Apesar dos elogios vindos desde o lançamento em Sundance, eu não vejo a produção com força suficiente para ser uma surpresa na categoria, até pelas outras possibilidades que o streaming tem. Já Dream Scenario traz um dos pontos de partida mais interessantes lançados neste ano. Um homem, interpretado pelo Nicolas Cage, se torna conhecido após aparecer no sonho de todas as pessoas do planeta. O roteiro do norueguês Christopher Borgli chega com a grife da A24 e o reconhecimento pela originalidade do argumento, mas ainda corre por fora, até pela concorrência interna no próprio estúdio com Vidas Passadas, que deve concentrar as atenções dos executivos. Das 5 vagas disponíveis na categoria, 2 delas estão bem abertas e 7 filmes estão ali nessa disputa. 3 vezes nomeado na categoria, o Wes Anderson tenta retornar ao Oscar com Asteroid City. O jogo metalinguístico, a capacidade de criar um texto jogando com literatura, teatro e o próprio cinema, além da gama de personagens cativantes e diálogos cortantes, tornam este um dos melhores trabalhos do roteirista. A produção chega com o potencial de ser a surpresa bem-vinda da lista, semelhante a Moonrise Kingdom, em 2013. Já o Samy Burt pode ter o trabalho de estreia já indicado. Segredos de um Escândalo aborda o mundo do cinema, ao mostrar a relação de uma atriz que se prepara para fazer um filme com o casal tema da produção. Se o longa parece apagado nesse momento da temporada, a esperança reside em como a academia, historicamente, adora produções que falam sobre o cinema e o impacto dele, negativo ou positivo, nas pessoas. Air também marca a estreia do Alex Convery como roteirista. Mesmo não sendo brilhante, o trabalho dele se mostra eficiente para conseguir trazer uma série de personagens, cada um com seu momento para brilhar, e ainda evita, não que totalmente, ser uma propaganda da marca de tênis. Só de já estar cotado é uma vitória. A Emerald Fennell venceu o Oscar de roteiro original em 2021 com Bela Vingança. Nesse ano ela volta com o thriller satírico Saltburn. Após uma passagem discreta em Telluride, a produção se recuperou em Londres, ainda que não tanto assim. E eu não duvido que, com as poucas chances dela de voltar ao prêmio de direção,
ela e a Amazon Studios joguem todas as fichas para uma possível indicação dela aqui na categoria. Já Rustin reúne o Dustin Lance Black, ganhador do Oscar por Milk, com o Julian Brees, que fez a minissérie Olhos que Condenam. A produção da Netflix pode se apoiar no desempenho recente de dramas históricos, entre eles O Sete de Chicago e Belfast, que foram indicados ao Oscar de roteiro original. Ainda assim, vejo o Rustin ali, correndo por fora. Pode até chegar, mas está difícil, pelo menos nesse momento. Anatomy of a Fall busca repetir o feito recente de A Pior Pessoa do Mundo, Roma e a separação de uma produção vinda de outro idioma que não seja o inglês na categoria. A dobradinha entre a Justine Triet e o Arthur Harari poderia cair no suspense e drama de tribunal de todo santo dia. Entretanto, o filme joga na ambiguidade para se tornar um dos melhores do ano e ainda dando um papel histórico para Sandra Hüller. Acredito que o filme francês está muito perto da indicação. E Barbie, senhoras e senhores, a Warner resolveu apostar e colocar o filme aqui entre os originais, o que despertou muitas críticas por conta das várias produções, animações feitas com a personagem e da propriedade intelectual da boneca já está aí no mercado há muito tempo. Evidentemente que isso pode atrapalhar numa possível divisão de votos, de alguns colocando o filme entre os originais e outros entre os adaptados. A estratégia da Warner, entretanto, tem lógica. Isso porque a categoria dos adaptados está abarrotada, já está praticamente com os 5 definidos, o que você vai ver já já nesse vídeo. Enquanto os originais ainda têm espaço, pode sim conseguir uma vaga, até por conta do prestígio do casal. Greta Gerwig e Noah Baumbach. Juntos, somando todas as categorias de roteiro, eles têm 4 nomeações ao Oscar. E os dois arrasam, afinal de contas, eles conseguem pegar um filme bastante desafiador do ponto de vista comercial, de expectativa popular, para trazerem sátiras muito bem colocadas sobre o universo masculino, machismo e também sobre o estigma em relação à mulher perfeita. Eu acho que se Barbie chegar entre os originais, ele tem alguma chance de sair vencedor. É difícil, mas pode acontecer. Vamos então aos 3 filmes que são favoritos não apenas para as vagas, mas também para a vitória. O primeiro deles é um candidato para lá de natural. Maestro carrega a força do tradicionalismo das cinebiografias, tão queridas das temporadas de premiações. Aqui, porém, o Bradley Cooper parte de um olhar próprio e não da adaptação de um livro do gênero, como costuma ocorrer. Porém, o excesso do astro no Oscar, que ainda pode aparecer indicado a filme, direção e ator, joga contra as chances de levar o prêmio. Indo no caminho contrário de Maestro, Vidas Passadas e The Holdovers podem encontrar o reconhecimento aqui que não vão ter em outras categorias. A Celine Song traz um dos trabalhos mais elogiados do ano, um romance maduro e conectado aos desajustes atuais. Tudo isso com muita melancolia. Vidas Passadas pode repetir o feito de produções como Bela Vingança, Corra e Ela, produções queridas pelo público e crítica, que se sagraram vencedores justamente em roteiro original. Já o Alexander Payne é um xodó da academia. Ele venceu 2 vezes entre os adaptados, por Sideways e Os Descendentes, e perdeu apenas em uma única oportunidade, logo na primeira nomeação, com Eleição. Agora, ele tenta estender o feito entre os originais, com The Holdovers. Esse histórico, aliado aos elogios da crítica internacional em relação ao filme, até agora o colocam, sim, como favorito à estatueta. Se as indicações fossem hoje, os nomeados para roteiro original seriam The Holdovers, Vidas Passadas, Maestro, Barbie e Anatomy of a Fall. A surpresa deve ficar com Air ou Asteroid City. Hora de falar então de roteiro adaptado, onde os indicados parecem bem definidos.
logo o pelotão de quem está correndo por fora é grandinho. A turma é eclética e reúne desde The Killer, do David Fincher, Ferrari, do Michael Mann, Priscilla, da Sofia Coppola, passando por Dumb Money, do Craig Gillespie, Next Go Wins, do Taika Waititi, e Hitman, do Richard Linklater, até chegar nos improváveis Homem-Aranha, através do Aranhaverso, e Are You There God? It Is Me, Margaret. Caso um dos 5 favoritos bobeie, tem essas produções aí que estão sondando essa vaga. Tem alguma possibilidade, sim, de aparecerem na lista final. Origem talvez traga o roteiro mais difícil de ser desenvolvido na temporada. Afinal, o material base não é um romance. O elogiado best-seller, ganhador do Pulitzer, na verdade é um ensaio da escritora Isabel Wilkerson sobre as raízes históricas e as consequências profundas do sistema hierárquico que sustenta o racismo nos Estados Unidos. Esse desafio da Ava DuVernay em transpor a obra para a tela pode acabar sendo, sim, reconhecido pelos seus pares. Caso a Ava DuVernay consiga essa indicação, ela se torna a 3ª mulher indicada nas categorias de roteiro. A primeira foi a Suzanne de Passe, lá nos anos 70, com O Caso de uma Estrela. E mais recentemente nós tivemos a de Reese, por Mudbound. O Marcus Gardley chega para o Oscar com o desafio de levar novamente A Cor Púrpura à categoria dos adaptados. Aqui, a missão dele é ainda mais complexa do que do longa do Steven Spielberg, pois precisa pensar em toda a estrutura narrativa dentro de um musical. O histórico do gênero na categoria, porém, não ajuda muito. O último nomeado foi Chicago, há quase 20 anos. The Boy and the Hero é mais uma possibilidade da academia em reconhecer o mestre Hayao Miyazaki para além de melhor animação. A produção é baseada num livro de 1937, escrito, eu vou até pegar aqui a colinha, pelo Genzaburo Yoshino. Sei que é muito improvável, é difícil realmente essa nomeação, porém, vamos lembrar aqui que esse ano, aliás, 2023, Top Gun Maverick e Knives Out, Entre Facas e Segredos 2, conseguiram uma indicação que muita gente via como improvável. Então, por que não? Quem sabe rola aí o Miyazaki. Seria uma surpresa daquelas de fazer a comunidade cinéfila aplaudir de pé o Oscar. A adaptação do romance escrito pelo Taishi Yamada, de 1987, All of Us Strangers, é aquele candidato surpresa, com potencial de tirar um dos favoritos. Dependendo de como chegar na reta final, contando com o carinho do público e da crítica, pode até ficar com uma das vagas. Chegou o momento dos favoritos. Nenhuma categoria nesse Oscar 2024 talvez tenha consolidado os seus 5 indicados tão bem como o roteiro adaptado. Afinal de contas, são alguns dos favoritos da temporada de premiações. E essa categoria aqui, roteiro adaptado, ela pode ter uma influência direta para melhor filme e direção. A academia terá um embate peso pesado pelo prêmio. Afinal, o trio postulante ao prêmio máximo do Oscar, Oppenheimer, Pobres Criaturas e Assassinos da Lua das Flores, estarão acompanhados da turma que vem logo atrás na corrida, no caso, The Zone of Interest e American Fiction. E ter essa turma toda reunida pode trazer possibilidades múltiplas na premiação. Se o Christopher Nolan chegar com o favoritismo esperado para melhor direção, eu não duvido em absolutamente nada que a academia queira prestigiar o Martin Scorsese em roteiro adaptado. Seria até uma oportunidade rara de premiá-lo aqui, visto que ele nem sempre assina o roteiro de suas obras. E isso para não falar da complexidade em adaptar Assassinos da Lua das Flores, um livro que aborda a criação do FBI e o avanço de fortes grupos econômicos sobre os povos originários do país. Agora, se o cenário se inverter com o Scorsese forte para ganhar filme e direção,
o Nolan poderia encontrar em roteiro adaptado o prêmio de consolação, tal qual ocorreu com Spike Lee em 2019, por Infiltrado na Clã. E cá entre nós, não vai ser sacrifício nenhum. Afinal, a complexidade de trazer uma história polêmica sobre o criador da bomba atômica em 3 momentos diferentes da vida dele, e tudo isso em um roteiro repleto de diálogos, cai muito bem para o gosto da academia. Só que no meio desse possível tiroteio entre o Scorsese e o Christopher Nolan, quem pode se dar bem é o Tony McNamara de Pobres Criaturas. A reimaginação da história do Frankenstein com forte teor feminista e preservando a estranheza do Yorgos Lanthimos é muito tentador e vai falar com várias alas da academia. E caso ele vença aqui Oppenheimer e Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas cresce demais uma Oscar de melhor filme. Mas tem um outro cenário. Se todo mundo olhar e falar, poxa, Oppenheimer vai ganhar muitas categorias técnicas, Assassinos da Lua das Flores vai ganhar muitos prêmios importantes, talvez direção, filme, e Pobres Criaturas vai levar, por exemplo, alguma categoria técnica mais melhor atriz com a Emma Stone, por que não prestigiar produções que vão ficar teoricamente sem nada? E aí entram as possibilidades do Jonathan Glazer com The Zone of Interest e do Cord Jefferson de American Fiction. E o histórico recente de roteiro adaptado traz muitos casos de produção que encontram aqui um alento após terem perdido prêmios de atuação, de direção e de filme. Quer ver alguns casos? A rede social, A Grande Aposta, Me Chame Pelo Seu Nome e nesse ano Entre Mulheres. Se as indicações ao Oscar 2024 de roteiro adaptado fossem hoje, os nomeados seriam Oppenheimer, Assassinos da Lua das Flores, Pobres Criaturas, The Zone of Interest e American Fiction. A possibilidade de surpresa ficaria nas mãos de Origem. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na próxima sexta-feira para falar de melhor filme internacional. Então não perca, será que Retratos Fantasmas tem alguma chance, nem que seja na shortlist? Então aguarde que a resposta virá em breve. Muito obrigado a todos e a gente se encontra. Até lá, tchau!